Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, apenas o versículo 27, a parte A. Mateus, capítulo 24, versículo 27, apenas a parte A. Diz assim, amados, a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Deus de amor. Continua falando, Pai, aos nossos corações, assim como Tu falastes agora com a equipe de louvor, trazendo um hino maravilhoso. Tu és o nosso respirar. Sem Ti nada podemos fazer. Nos abastece da Tua palavra nesta tarde, porque estamos aqui sedentos para ouvir única e exclusivamente a Tua voz, Senhor. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Podeis sentar, amados. Irmãos, eu confesso a todos que se o culto terminasse agora, Deus já tinha falado poderosamente ao meu coração. A começar pelo diácono Aderval, quando trouxe a reflexão de Zacarias capítulo 2. Que profundidade essa palavra que ele trouxe, amados. Diz que quem mexer comigo e com você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Que palavra, irmãos, que palavra. E segundo, foi através da equipe de louvor, esse hino que eu me regozijo, Divina Earde, que diz que o Senhor é o nosso respirar. Sem Ele não podemos ir adiante, sem Ele nada somos. E Deus continua a falar aos nossos corações. Hoje eu pedi a direção de Deus e Ele me mostrou que a reflexão de hoje é sobre um tema maravilhoso. Eu confesso aos irmãos que no início da minha fé eu escutava praticamente todas as pregações era sobre esse tema. E eu vejo que hoje, no momento atual que estamos vivendo, é cada dia mais raro você escutar uma palavra sobre a esperança do cristão, sobre o fundamento maior da nossa fé, que é a volta de Jesus. A cruz, ela não faz sentido sem a ressurreição. Jesus, ele nos manda a gente olhar para a cruz, mas com o foco na ressurreição. Ele vive. Ele vive. E Ele vai voltar para buscar a mim, para buscar você. Como disse o diácono Aderval, para buscar a menina dos olhos de Deus. E o texto ao qual nós lemos é uma parte do sermão profético de Jesus. Ele olha para os seus discípulos e diz: assim como um relâmpago sai no Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E sabe o que a palavra de Deus está dizendo? 3 verdades. Primeiro, que
a volta de Cristo, ela é evidente, vai acontecer, quer queira, quer não, ele vai voltar. E segundo, a volta de Jesus, esse texto ao qual li, elimina toda ambiguidade, ou seja, não traz outra forma dele voltar, só dessa forma ao qual nós lemos. E terceiro, a volta dele será visível a todos os olhos. E o que eu acho interessante é que em todo o sermão profético, o foco dos discípulos era um, o de Jesus era outro. O foco dos discípulos era saber qual o dia, qual a hora dessa segunda volta. E o foco de Jesus continua sendo: se prepare. Esqueça, não compete a vocês saber o dia nem a hora, porque nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. E em todo o sermão profético, Deus ele sai discorrendo nos seus ensinamentos, e o foco maior é esse: prepara, te prepara, porque eu irei voltar, para que a minha vinda não te pegue de surpresa, para que a minha vinda não te pegue de forma que você fique. A intenção do Senhor é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Jesus relutou em todo o sermão profético, do capítulo 24 de Mateus ao 25, ele sempre quis mostrar o foco maior da sua vinda aos discípulos. Os discípulos estavam preocupados com aquilo que é periférico, com aquilo que está às margens, e Jesus ele está preocupado com aquilo que é central. Jesus ele mostrou a preocupação de que adianta vocês saberem o dia e a hora, mas quando eu voltar vocês não estarem preparados. Por isso, como Amós, o profeta Amós, há mais de 700 anos antes de Cristo, no capítulo 4 de Amós, versículo 12, ele já nos ensina essa verdade do Senhor: prepara a tua vida, ó igreja, para encontrar-te com teu Deus. Essa é a mensagem primordial do sermão profético do Senhor Jesus. Prepara, porque assim como o relâmpago sai no Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a minha vida. Num momento só, no abrir e fechar de olhos, ele vai voltar. Ele vai voltar. E tudo começa, o sermão profético, com os discípulos estavam saindo do templo de Jerusalém com Jesus. E veja outro foco distorcido dos discípulos. E Jesus traz o foco para a realidade dos discípulos. Quando os discípulos saem do templo, lá em Mateus 24, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que os discípulos ficaram maravilhados com a suntuosidade do templo, com a magnitude, a riqueza do templo físico. E ele diz: mestre, o senhor viu? Que beleza, que maravilha, que suntuosidade o templo. Aí Jesus chama ele: ó, o foco não é esse. Sabe por quê? Porque eu digo a vocês que desse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jesus quis dizer ali, veja que como Jesus quis tirar o erro dos discípulos e mostrar a sua vontade. O templo são vocês.
E eu quero que vocês se preparem, porque eu não vou voltar para paredes, para tijolo, para cimento, mas eu vou voltar para a menina dos meus olhos. Eu vou voltar para o bom perfume de Cristo. Parede não se perfuma, tijolo não se perfuma, mas o teu coração, ele deve ser lavado pelo sangue de Jesus. E outra vez, um erro dos discípulos que Jesus puxa pela mão e traz para o foco. É a mesma coisa de um trem que sai do trilho, Jesus bota no trilho de novo. E como isso não acontece diariamente comigo e com você? Nós somos aquela locomotiva que estamos sempre, vez ou outra, saindo dos trilhos, e Jesus bota você de novo e diz: vem, porque eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Dia após dia, Jesus nos mostra que nos ama e quer nos preparar para a sua volta. Prepara a tua vida, ó igreja, para encontrar-te com teu Deus. E depois eu creio que os discípulos, com vergonha, a partir do versículo 2 do capítulo 24, ele iniciando o sermão profético, em particular, os discípulos vão a Jesus e diz: mestre, quando estas coisas vão acontecer? 3 perguntas eles fazem. Quando essas coisas vão acontecer? Ou seja, que o templo não vai ficar pedra sobre pedra, será destruído. Segundo, qual o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Outro foco errado. Outra vez as locomotivas chamadas discípulos do Senhor saindo do trilho. E Jesus vai lá, puxa, bota nos trilhos e diz: olha, vede que ninguém vos engane. O foco não é esse. Esquece dos tempos, esquece do dia, esquece da noite, esquece das estações, porque eu sou o Senhor. Isso compete a mim. A vocês compete o preparo, a entrega, o se doar, o se esvaziar, para que eu possa vos encher da minha presença. É a presença de Jesus na minha e na tua vida que faz a diferença, que há de nos levar para o céu. Mas só podemos ir com preparo, só podemos ir com a palavra de Deus encarnada, expressada no nosso dia a dia. E Jesus, ele diz aos discípulos, a primeira palavra do Senhor, quando eles perguntam o sinal: qual o sinal da tua volta e da consumação dos séculos? Jesus primeiro orienta: vede que ninguém vos engane. E ele começa a falar dos princípios das dores. Ele diz: olha, muitos se levantarão em meu nome e enganarão a muitos. Segundo, certamente vocês vão ouvir falar sobre guerras e rumores de guerra. Mas não vos perturbeis, não vos inquieteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E a terceira orientação sobre os princípios das dores, ele diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino. E quarto princípio das dores: haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Mas aquietai-vos, porque isso é apenas o princípio das dores. E ele continua a segunda fase dos princípios das dores. O princípio, ele diz: vocês, o meu bom perfume de Cristo, o meu bom perfume que são vocês, serão atribulados e vos matarão. Ele continua: e vocês serão
odiado de todas as nações por causa do meu nome. E ele continua dizendo: por causa do esfriamento do amor, ele diz: olha, por se multiplicar a iniquidade, o mal na terra, o amor de quase todos esfriará. E a terceira fase dos princípios das dores, ele diz: mas ainda não é o fim. Este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho das nações. Então virá o fim. Ninguém poderá dizer que não escutou que Jesus é o Senhor que veio buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Porque o evangelho há de ser pregado em toda a nação. Ninguém vai dizer: eu não escutei falar do Senhor. Também não adianta falar, não adianta você ouvir falar do Senhor e continuar a mesma pessoa. Porque o evangelho, quando entra, ele transforma. O evangelho, quando entra, ele liberta. O evangelho, quando entra e permanece, você vai para o céu. Quando o evangelho entra e permanece na nossa vida, e isso é externado nas nossas atitudes, o teu destino é a morada celestial. Agora Jesus dá o recado final, o segredo final para mim e para você. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 13. Olha, como quem diz assim, Jesus dizendo: olha, eu te falei de todos os princípios das dores até chegar ao final, que é o meu evangelho sendo pregado em todo o mundo. Agora, sabe qual é o segredo? Jesus estava falando aos discípulos. E aqui eu creio, só tem discípulo do Senhor. Jesus diz o segredo, como eu falei no início. O segredo não é saber o dia, o segredo é se preparar para Ele te levar. Ele diz: porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. A tua vitória não está no início, a tua vitória não está no meio, a tua vitória está começando com Jesus, permeando com Ele e terminando com Ele. Porque Ele, como diz, é o alfa e o ômega. De acordo com a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego, na língua grega, alfa é a primeira letra do alfabeto grego, é o Senhor. Como também é a última letra do alfabeto, ômega. Ou seja, o cristão, ele tem que começar com o Senhor e terminar com Ele. Independente da tua vida, das tuas circunstâncias, das tuas dores, dos teus sofrimentos. Porque não houve sofrimento maior de que Cristo suportar os pecados que não eram dele, mas Ele suportou exclusivamente por amor. Jesus suportou tudo que não pertencia a Ele, mas Ele se fez maldito para te abençoar. Ele se fez maldito numa cruz, sendo levantado na cruz, um inocente, pagando o preço que não era dele, mas Ele diz: eu prefiro ir até o fim, porque eu quero levar a minha menina dos olhos de Deus para a glória celestial. E eu entendo que depois que Jesus fala isso, Ele entra agora no período mais crucial. Ele detalha aos discípulos o momento de dor intensa. Oh, irmãos, você sabia, escuta aqui o que eu vou te dizer, que o servo do Senhor, os brilhantes servos do Senhor, eles só aparecem no momento de dor profunda. Quanto mais sofrimento, mais glória, aleluia.
Quanto mais alegria e bonança, mais esquecemos do Senhor. Parece até que o sofrimento é uma ferramenta. Parece não, eu tenho certeza que Deus usa para você não se afastar do caminho dele. E ele continua falando sobre o sermão profético. Ele diz, olha, vai chegar um tempo, lá em Mateus capítulo 24, versículo 21. Ele diz, olha, a grande tribulação, ela será tão difícil, ela vai vir com tanto sofrimento, que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne, nenhuma alma se salvaria. Aí chega o amor do Senhor. Ele continua dizendo, mas por causa de mim, por causa de você, por causa da igreja lavada pelo sangue do Senhor, por causa dos escolhidos, esses dias vão ser abreviados. É muito amor, irmãos. É muito amor. Que amor é esse? Que no auge do sofrimento, ele já cravado na cruz, perto de sua morte, que amor é esse? Que ele ainda consegue olhar para o lado e dizer ao pecador arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. O amor de Deus, ele transcende. O amor de Deus, nós não conseguimos explicar na sua totalidade, na sua essência. Enquanto muitas vezes eu e você sentimos uma dorzinha no pé e paramos de ajudar. Muitas vezes algum irmão mostra uma cara feia para você, você para de orar por ele. Muitas vezes é uma dor que você está passando, que não se compara, nem vai se comparar à dor que Cristo passou por você, e você abandona a fé, você abandona o Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor não sente prazer naquela alma que se desvia dele, mas ele sim sente prazer numa alma que se rende a ele, numa alma que diz, Senhor, eu pequei, mas me lava com teu sangue. Deus ama o pecador remido. Deus aborrece o pecador que premedita o pecado e já perde a essência, já perde o respeito, o temor do Senhor. Pecar para ele acaba sendo uma coisa normal, mas os servos do Senhor, remidos e lavados com seu sangue, quando faz alguma coisa que contrariou ao Senhor, ele sente na alma. E assim como Davi, ele vai até o Senhor e diz, Senhor, pequei contra ti, lava-me com teu sangue. E Jesus continua ainda no sermão profético, no capítulo 24, versículo 24. Ele continua falando, destrinchando melhor o que vai ser a grande tribulação. Ele diz que na grande tribulação se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes milagres e sinais, farão grandes prodígios e sinais. Mas sabe para quê? Para enganar a mim e a você. Mas tem uma coisa, esses falsos profetas que se multiplicam a cada dia, só engana a mim e a você, se todos os dias você não for lavado pelo sangue do Senhor. Porque não pense, irmãos, o inimigo, o foco do inimigo sempre foi tirar essa locomotiva chamada discípulos do Senhor dos trilhos. O que a gente pode ver nessa teologia da prosperidade justamente é isso. Fazem prodígios? Faz. Fazem milagres? Faz. Mas o propósito não é para a glória de Deus. O propósito maior, Jesus o Senhor, ele sempre, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, ele sempre mostrou que primeiro é o evangelho,
Primeiro é você abraçar a causa do Evangelho. Primeiro é você aceitar a Jesus como único, suficiente Salvador. Milagres e prodígios é o periférico. Milagres, prodígios e sinais estão em segundo plano. Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Não foi por milagres. Não foi para fazer você de uma pessoa rica, uma pessoa de nome, uma pessoa de expressão na sociedade. Não, Jesus morreu por mim e por você, para que entendamos que só podemos ir para o céu, mesmo sem milagres, sem sinais e sem prodígios, mas só podemos ir para o céu aqueles que obedecem e vivem a sua palavra. Essa é a verdade e a mensagem da cruz. Não é mostrar um Jesus que faz milagres, prodígios e sinais. Isso é uma consequência. Mas o foco é mostrar, olha, você só vai para a Nova Jerusalém se passar aqui pela cruz, ser lavado pelo meu sangue e entender que a minha volta, entender que eu ressuscitei e vou voltar para te buscar. Seja aleijado, seja coxo, seja mudo, seja cego, mas Ele vai te levar. Porque pouco importa você ter todos os membros, você enxergar bem, andar bem, abraçar bem, mas não ter o Senhor que te salva e pode te levar para o céu. E chegando no capítulo 24, versículo 27, ao qual eu li, Jesus, interessante, que ele usa elementos, um dos elementos da natureza. Ele usa o relâmpago para mostrar que a gente tem que se preparar e entender que é num momento só, é num abrir e fechar de olhos. É como um relâmpago que aparece no ocidente, no oriente e se mostra até o ocidente. Jesus vai voltar. E não é do jeito que queremos, não é com ambiguidades, não, é dessa forma. E será visível a todos os olhos. Jesus é o Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida. Se existe alguém aqui que está já quase desistindo, que está quase entregando os pontos, não faça isso. Te prepara a tua vida para encontrar-te com teu Deus. E Jesus, ele continua no início do capítulo 25 de Mateus, depois que ele discorre, explica com muita calma, com muita propriedade a todos os discípulos o princípio das dores, a grande tribulação, e diz, como eu falei no capítulo 24, versículo 13, ele diz: só vai receber a vitória, só vai receber a Nova Jerusalém, a cidade celestial, aquele que vigiar e se preparar até o fim. Interessante, eu falei do ladrão da cruz. Passou uma vida toda sem Cristo, uma vida toda sem o Senhor. Ou seja, ele começou errado, mas terminou crendo que só quem podia levar ele para o céu era o Senhor. Não importa se você começou bem, mas terminou mal, é uma tristeza. O ideal é começar bem, vindo tempestade, vindo sofrimento, vindo Covid, vindo influenza, vindo todo e qualquer vírus, mas permanecer: estou seguindo a Jesus Cristo, esse é o caminho e eu não desisto. Permaneça fiel. Deus, ele tem compromisso com fidelidade.
E ele não especifica que fidelidade é só quando tudo vai bem. Não, fidelidade independe do tempo, independe do momento, independe da situação. A fidelidade ela só é expressada com um coração cheio de amor, com um coração repleto da palavra de Deus. Irmãos, Jesus é maravilhoso. E outra orientação no capítulo 25 de Mateus, ele começa isso que eu falei no início. O foco de Jesus sempre foi preparar a sua igreja, sempre foi mostrar à igreja que ela deve ser vigilante. E ele compara a igreja, ele diz aos discípulos o que ele disse para mim e para você hoje. Olha, vocês sabem quando a figueira ela renova as suas raízes, renova as suas folhagens. Vocês sabem que quando elas fazem isso, o verão está próximo. Ora, se vocês sabem interpretar coisas do mundo, coisas desse século, mas não sabem interpretar as minhas coisas, mas não sabem interpretar que quando tudo isso estiver acontecendo, o princípio das dores, a grande tribulação, um grande sofrimento, uma grande perseguição, eis que estou à porta. Eis que a minha vinda está às portas. Prepara a tua vida, ó igreja, para encontrar-te com teu Deus. A mensagem de Jesus ressurreto, a mensagem de Jesus crucificado e ressurreto, sempre foi essa: a mensagem de preparo, a mensagem de vigilância, a mensagem de quebrantamento, a mensagem que possamos entender que Jesus, Ele quer te levar para o céu. Irmãos, a hora está se avançando. Eu quero finalizar. Uma outra oportunidade eu falo com a pastora para continuar ainda sobre esse tema, porque tinha muitas coisas ainda para eu falar sobre a volta de Jesus. Mas eu quero finalizar com a visão que João teve de Jesus, com a visão que João teve da Nova Jerusalém, com a visão que João teve do novo céu e de uma nova terra. Eu e você fomos chamados não para esse século, não para este mundo. Nós estamos aqui, como diz Billy Graham, nós estamos aqui emprestados. Nós estamos aqui para fazer um serviço. E esse serviço é mostrar ao mundo, através da minha e da tua vida, que Jesus é o Senhor. É mostrar ao mundo, através da minha e da tua vida, que tem solução para o perdido. Tem solução para o perdido quando ele entende que Jesus é o seu bem maior. Deus, Ele não vai mandar anjos para mostrar isso às pessoas, aos aflitos, aos necessitados. Deus, Ele quer usar a mim e a você. A Bíblia diz que os anjos desejaram, mas Deus disse: não, é com o meu servo, é com a minha serva, é com a menina dos meus olhos que eu finco esse compromisso de levar o meu amor, de levar a minha mensagem, de mostrar ao aflito, ao necessitado, ao agonizante, que existe solução para um mundo caído, quando eles entendem que tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. A sua vida tem que ser lavada no sangue de Jesus. E Deus conta comigo e com você. Não vamos deixar que as pedras clamem, porque Jesus, eu repito, Ele não morreu por pedra, Ele não morreu por tijolo, Ele não morreu por cimento, Ele não morreu, não, Ele morreu por mim e por você. E finalizando a visão que João teve, capítulo 21, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que João viu um novo céu e uma nova terra,
porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não mais existe. E ele continua: eis que vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ele continua: e então ouvi uma grande voz que dizia: eis que o tabernáculo do Senhor está entre os homens, e o Senhor será para sempre o seu Deus, e o povo de Deus terá sempre Deus, o Senhor, na Nova Jerusalém. E ele continua na visão esplendorosa que ele teve no capítulo 21, versículo 5. Ele diz: sabe por quê? Porque quando essa cidade santa descer, essa Nova Jerusalém vier, ele diz que ele, o Senhor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte não vai mais existir, nem pranto, nem dor, nem choro. E ele continua ainda na sua visão. Ele diz: eis que ainda ouvi a voz dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Porque eu sou o alfa, eu sou o princípio, e eu sou o ômega, eu sou o fim. Aquele que quiser beber de graça da árvore da vida, eu estou aqui. E aí vem a mensagem do preparo, que sempre foi a mensagem de Jesus para nós. Ele diz: o vencedor herdará todas essas coisas. O vencedor não é aquele que começa e termina mal, é aquele que começa bem e termina melhor. Ele diz ao vencedor: todas essas coisas, a Nova Jerusalém, a presença de Deus o tempo todo, não vai ter mais morte, mas só glória a Deus. Isso será para o vencedor. Aí no versículo 8 ele termina dizendo a visão que ele teve: mas também escutei a voz quando dizia, com relação aos covardes, aos incrédulos, aos adúlteros, aos assassinos, aos efeminados, a parte deles será no lago ardente de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ah, irmãos, aqui eu finalizo. A primeira morte, quando se trata de crente, quando um crente morre, como dizia o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: a morte de um cristão, a morte de um cristão, tudo que a morte pode fazer a um cristão é levar-nos até Jesus. Quando nós passamos por essa primeira morte, o crente, o cristão, é só uma passagem. Todo o poder que a morte tem sobre o cristão é fazer uma coisa boa, é te levar àquele que te chama a menina dos olhos dele. Agora, quem morre sem fazer a vontade de Deus, aí sim. Você sabia que a segunda morte ela começa e não termina. Que Deus, irmãos, aplique essa palavra em nossos corações, e que possamos entender o que diz Filipenses capítulo 2,
a partir do versículo 5. Que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo ele sendo Deus, não usurpou da sua condição de ser Deus, mas se esvaziou, tomando a condição de servo. E sendo obediente, morreu até morte de cruz. Porém o Senhor Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que é acima de todo nome, e que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Quer queira, quer não, mas vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. A palavra está com a pastora. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos Quero louvar pedir ao Senhor. Glória a Deus. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos louvar o Senhor, bendizer o nome dele, declarar que sobrevivemos, que estamos lutando, que estamos caminhando rumo à vitória do nosso Senhor Jesus, pois Ele está conosco a todo momento. Aleluia. Tu não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Você sabe? Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobreviveu, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore, exalte, glorifique, ouve a Ele, receba força, receba
Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esta noite que nós estamos na presença do nosso Deus, apresentando o seu servo que trouxe uma palavra, né? Palavra de revelação que está ali em escatologia, em Apocalipse, para o nosso coração quando Jesus voltar. Como é que você está? Você está preparado para ter um encontro com Ele? Nós devemos estar prontos, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós te louvamos nessa noite e agradecemos a Ti, pois a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Abençoa cada vida que está nos acompanhando pela live. Dirige segundo a Tua infinita graça, misericórdia e poder. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui neste recinto, que veio adorar o Teu nome, que veio, Senhor, engrandecer a Ti e buscar a Tua face. Que possamos continuar no decorrer dos dias na Tua presença, agradecendo o Teu nome. Abençoa o seu servo Sidney, Elisama, meu Deus, Mateus, é a família do Teu servo. Abençoa poderosamente os Teus filhos. Também peço por mim e pelo Teu servo Diácono Adeval. Nós estamos em aniversário, 34 anos de casado. E até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado poderosamente. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Oração individual, estamos encerrando nosso culto nessa noite. Que o Senhor vos abençoe. Compartilhe, gente.